pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou, estudaram bastante, estudaram os músculos, estudaram a ação, participaram do fórum e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do sistema nervoso. Por que eu falo do sistema nervoso, né? Porque é dele que parte toda a nossa contração muscular, que é o que a gente está falando aqui, né? Ação muscular. Então a gente viu músculos dos membros superiores, músculos dos membros inferiores. A gente falou a ação dos músculos ali, superior, inferior, do tronco paravertebral, tórax. E obviamente a gente vai ver melhor isso quando a gente voltar e ir para o laboratório. A gente vai repor essas aulas aí que de uma maneira ou de outra é extremamente importante para vocês. Eu vou dar um jeito de a gente poder rever isso, tá? Não se preocupem que a gente vai rever. Eu sei que é difícil. Lá no laboratório já é difícil, imagine online, né? Mas sem problemas, vamos passar por isso aí. Vamos focar para a gente poder sair com o melhor aprendizado possível. Tá bom, pessoal? Eu vou dividir a aula em 3 momentos também, tá? Como foram os podcasts. E o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma revisão aqui do sistema nervoso, tá? Essa revisão do sistema nervoso é importante aí pra gente poder... Na verdade não é uma revisão, né? Falar um pouquinho do sistema nervoso para vocês e depois eu tenho uma outra parte do sistema nervoso também para falar para vocês ali das divisões, né, dos neurônios e tal. Mas para a gente começar aqui, ó, a gente vai conceituar o sistema nervoso, né? O sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar embriologicamente e o último a completar seu desenvolvimento. Então, o primeiro é que lá no embrião ele já começa a fazer diferenciação celular, mas é o último de todos os tecidos que vai ter o seu desenvolvimento completo, né? Que se na verdade, depois da fase adulta, a gente ainda está fazendo o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, né? Principalmente nos acometidos das lesões nervosas, e seja nervoso central ou seja nervoso periférico, tá? Para a gente começar a identificar aqui, pessoal, vou fazer umas opções de ponteiro aqui também para a gente poder anotar as partes mais importantes. Daí a gente vai conceituando aqui e que vocês tiverem dúvida, obviamente, a gente vai tratando aí, tá? Então é interessante a gente poder identificar que as células nervosas, obviamente, elas são formadas por milhões ou bilhões de células nervosas, né? Ou seja, de neurônios. Toda célula nervosa é um neurônio, certo? E os neurônios são essenciais para que aconteça a comunicação de todo o nosso corpo com todos os outros tecidos, tá? E ele é dividido em 2 maneiras, pessoal. Os neurônios, tá? E os chamados células da glia, tá? Como função as células da glia? A sustentação, a nutrição, o isolamento elétrico, para que seja possível a condução nervosa, né, do potencial de ação, beleza? Então, as células nervosas, elas de uma maneira ou de outra,
elas vão sempre controlar e coordenar todos os processos vitais que acontecem tanto de maneira involuntária quanto de maneira voluntária, aonde nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, nos nossos músculos, em qualquer situação em que seja necessário a condução do potencial de ação, tá, pessoal? Então é extremamente importante a gente ter isso, porque eles que vão coordenar, então eles vão controlar, coordenar todos os processos vitais, tanto de maneira involuntária quanto de maneira voluntária. Exemplo voluntário: contração muscular que a gente faz aonde? No nosso músculo. E voluntária, nos órgãos e vísceras, batimento do coração, respiração automática, os movimentos peristálticos do nosso intestino, tá? Do nosso estômago. Então eles vão controlar tudo isso aí, beleza? Eles funcionam como uma rede de comunicação. Essa rede de comunicação é a quantidade de neurônios que vão estar passando para que chegue essa comunicação para uma víscera, ou para um órgão, ou para um músculo que é voluntário, tá? Então, essa rede de neurônios é que vai fazer essa conexão aí com as fibras nervosas, né? Com as células nervosas, beleza? Então, os neurônios nada mais são do que unidades funcionais do sistema nervoso, que são capazes de conduzir e interpretar impulsos nervosos, podem ser microscópicos ou até atingirem aí mais ou menos 1 metro, tá? Tem neurônio que sai ali já do córtex e vai pela medula e vai cair direto no músculo, tá? Aqui tem um errinho bem feio, que o impulso é com M, tá? Vou corrigir isso aqui que ficou feio. Depois eu corrijo ali, beleza? Isso aqui, coisa básica, a gente já desenhou várias e várias e várias vezes, né? Nós temos então aqui uma célula nervosa. Essa célula nervosa aqui, ela é dividida aqui, ó, no corpo. Essa parte aqui é o corpo. Essa parte ramificada são os dendritos. Nós temos o corpo com o núcleo aqui dentro. Toda essa parte aqui que sai, ó, e vai nessa direção e em volta fica azul aqui, ó, é o axônio, tá? Toda essa parte é o axônio. Aqui você pode ver que é o sentido de propagação, ele vem da nossa esquerda para a direita, né? Sempre do dendrito para o terminal axônico. E nós temos então todo o axônio aqui, ó, certo? E aqui, ó, pessoal, nós temos os nodos de Ranvier, que são os espaços que tem entre as bainhas de mielina. A bainha de mielina é aquela membrana que recobre aonde vai passar a condução nervosa. E dentro nós temos, se for do sistema nervoso periférico, as produtoras da bainha de mielina, que são chamadas de células de Schwann. E se for do sistema nervoso central, esse neurônio, vai ser os oligodendróglios, tá? Que são das células da glia. Aí ele se divide lá nos terminais, ó, axônicos, né? Geralmente ali, ó, e depois eles se ramificam para fazer as sinapses, tá? Onde vai ser liberada a neurotransmissão. Tudo isso a gente falou bastante quando ocorreu o quê? Liberação de neurotransmissores nessa região aqui, ó, para chegar no músculo. Lembram? Daí chega na junção neuromuscular e sai da onde? Sai desses locais aqui, ó, as vesículas levando os receptores
a acetilcolina e depois vem os receptores ali nicotínicos para receber quem? Receber essa substância neurotransmissora que é a acetilcolina para cair dentro do músculo. Beleza? Isso é uma rede de comunicação, ó, de neurônios, tá bom? É um exemplo bem básico ali, ó. Nós temos um neurônio aqui, ó. Esse é o primeiro neurônio que está recebendo estímulo. Ele vai passar aqui, ó, para esse neurônio, que vai passar para esse neurônio, que vai passar para esse, que vai passar para esse, e que vai passar para esse, e que aqui vai chegar em algum lugar, tá? Isso aí é uma rede de comunicação de potencial de ação. Então ele vai passar do potencial de ação pegando aqui, ó, né? E aqui ele vai embora, passa por esse, passa por esse, passa por esse, passa por esse, passa por esse. Cada vez que ele passa de um neurônio para outro, ele está transformando energia elétrica em energia química, não se esqueçam. Por quê? Porque cada vez que tem de um neurônio para o outro, está passando o quê? Substâncias neurotransmissoras. Ok, pessoal? Isso aqui são alguns tipos de neurônio que nós temos, tá? São neurônios aí, tipos básicos, né, de neurônio, né? Nós temos um bipolar. Por que ele é bipolar? Porque eu tenho o neurônio aqui, ó, né? E ele tem duas polaridades. Esse aqui, ó, ele tem um neurônio aqui que ele é o corpo, né, do neurônio, e dele sobe em uma posição, ó, e desce em uma posição só também. Então ele é unipolar. Esse aqui é o chamado interneurônio bipolar e o unipolar um neurônio sensorial. Eu tenho um multipolar que é um motoneurônio, que é o que a gente estuda aí, né, bastante, que tem aqui o corpo, os dendritos e o axônio aqui, o terminal axônico. E aqui a gente tem uma célula piramidal, ó. Tá aqui o corpo, todo ele ramificado aí, que é uma célula piramidal, tá? Esses são os tipos básicos de neurônio que a gente tem. Então, para a gente começar a entender um pouquinho essa parte anatômica e funcional do nosso cérebro, a gente tem que saber que a gente tem em cima, então, o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No central ele se encontra no encéfalo, no cérebro, e na medula espinhal, certo? E o periférico ele é dividido em dois aqui, ó, o somático e o autônomo. Aonde o autônomo, pessoal, ele é dividido em simpático e parasimpático, tá? Essa região aqui é que vai nos trazer aí um pouquinho da homeostase, aí a gente já vai entender. Beleza? Tranquilo a parte da divisão do sistema nervoso, né? A gente tem então o sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico. O central é encéfalo e medula espinhal. E o periférico ele é o somático e o autônomo, e que é dividido em simpático e parasimpático. Beleza? Pessoal, essa é a nossa parte óssea da cabeça, né? Obviamente aqui nessa região aqui, ó, está a parte parietal e frontal, a nossa parte da frente, e toda isso aqui é a calota craniana, né? Essa calota craniana dentro, então, nós temos o quem? O nosso cérebro, tá? Protegido aqui, ó, até aqui pelo nosso osso, que a gente tem aqui dividido em parietal, occipital, temporal e frontal. Depois a gente vai ver isso aqui na anatomia, no laboratório, né? Espero que acabe antes dessa quarentena para a gente poder fazer isso. Mas eu acho que vai dar certo. Se não der, depois a gente vai ter aula prática. Eu me comprometo com vocês a gente poder fazer essas aulas, tá? Pode ficar tranquilo. E aí, pessoal, dentro daquela calota craniana, nós temos o nosso encéfalo, né? Que é o nosso cérebro em si, tá? Algumas curiosidades, ó. Pesa em torno de 1,4 kg no adulto, tá? Ele é localizado dentro da caixa craniana. E ele é dividido em três partes bem importantes, pessoal. Cérebro,
o cerebelo e o tronco encefálico. Nós vamos ver um por um aqui agora, tá? Nesse segundo momento, que eu vou mostrar para vocês e identificar a característica de cada um deles aí. Beleza, pessoal?